Pessoal, ainda continuando com o conteúdo de isomeria geométrica do tipo cis-trans, tá? Só para lembrar, ocorre somente em alcenos, carbono com ligação dupla. Cada carbono precisa ter obrigatoriamente 2 ligantes diferentes ou substituintes, tá? E ciclos saturados. Não ocorre em alcanos de cadeia aberta e nem em alcinos, tá? Por que ocorre em alcenos? Justamente pelo fato de não conseguirmos rotacionar a ligação dupla sem quebrar a ligação. Na ligação simples, eu consigo rotacionar os carbonos independentemente um do outro, tá? Na ligação dupla, eu não consigo. Se eu rotaciono um, eu rotaciono os dois, tá? E ciclo também, eu não consigo rotacionar. É análogo ao tipo de ligação dupla, tá? Então, em ciclos saturados, ok? Então, eu trouxe alguns exemplos para a gente interpretar algumas situações. Então, basicamente é assim, tá? Eu quero falar primeiro desses dois exemplos aqui. Esse exemplo em relação a esse, tá? Então, vamos lá. 2 carbonos, ligação dupla. Então, lembrem-se, eu traço um plano aqui, o tal do plano estagnado, porque não tem rotação. Outra molécula, vou traçar aqui o plano entre esses carbonos com dupla. Então, olha, esse carbono ele tem um bromo e uma metila, tem 2 ligantes diferentes. Esse carbono, ele tem uma metila e um hidrogênio, tem 2 ligantes diferentes. Então, tem isomeria geométrica. Só que eu preciso saber se ela é cis ou se ela é trans, tá? Bom, no plano de cima eu tenho um bromo e uma metila. No plano de baixo eu tenho uma metila e 2 hidrogênios. Eu tenho 2 ligantes iguais, um no plano 1 e um no plano 2. 2 ligantes iguais em planos diferentes, a gente chama de isômero trans, ok? Aqui eu também fiz um plano estagnado, só que eu tenho 2 metilas em planos, no mesmo plano. Se eu tracei o plano aqui, eu sei que aqui eu tenho metila e bromo e aqui metila e hidrogênio. No plano de baixo eu tenho 2 ligantes diferentes e no plano de cima 2 ligantes iguais. Então, esse é o isômero cis. Esse cara é isômero desse. Possuem a mesma fórmula molecular, só que a diferença é que aqui em cima e aqui embaixo eu tenho 2 ligantes iguais, um no plano 1 e um no plano 2. E aqui eu tenho 2 ligantes iguais no mesmo plano, então é isômero cis, beleza? Exemplos em alcenos. Outro exemplo, eu quero que vocês observem. Eu tenho 2 carbonos e uma ligação dupla entre eles. Então, qual que é o primeiro passo? Traçar o plano estagnado. Bom, eu vou olhar primeiro esse carbono. Esse carbono tem um hidrogênio e um bromo. Legal. Então, um carbono já tem um indício de 2 ligantes diferentes, então pode ser que tenha isomeria geométrica. Agora eu vou olhar esse carbono, ele tem hidrogênio e hidrogênio. Peraí, esse carbono ele tem 2 ligantes iguais, hidrogênio e hidrogênio. Só que esse carbono aqui, ele tem 2 ligantes diferentes. Esse cara tem isomeria geométrica do tipo cis e trans, né? Bom, não adianta só um carbono ter 2 ligantes diferentes. Esse outro carbono aqui também tem que ter 2 ligantes diferentes. Então, esse exemplo aqui não tem isomeria geométrica do tipo cis e trans. Justamente porque, por conta desse carbono, que ele não tem 2 ligantes diferentes. Ele tem 2 ligantes iguais, hidrogênio e hidrogênio. Mesmo esse tem 2 ligantes diferentes, então não tem isomeria geométrica do tipo cis e trans. Estrutura em linha, muito comum, né, gente? Então, a gente tem que começar a se adaptar. Deixa eu pegar uma com canetão aqui. Com as estruturas de linhas. Então, tá. A dupla tá aqui, né? Então, eu traço um plano estagnado. Tá? Tracei.
Aqui eu tenho um carbono e carbono. Esse carbono está ligado com um hidrogênio e com um CH3. Então, tem dois ligantes diferentes. Esse carbono aqui, ele está ligado com um CH3 e com tudo isso aqui, tá? Toda essa cadeia lateral. Aqui é um CH2, CH3. Esse carbono, ele tem dois ligantes diferentes e esse carbono tem um CH3 e um CH2, CH3. Então, esse carbono também tem dois ligantes diferentes. Então, esse cara tem isomeria geométrica, tá? Traçando o plano, aqui eu percebo que aqui eu tenho dois ligantes iguais no mesmo plano. Então, esse cara é o isômero cis, ok? Dilema. Nem tudo é fácil, tá? Eu tenho esse cara aqui, carbono, carbono dupla. Ok? Então, vamos traçar o plano estagnado? Tracei. Então, esse carbono, ele tem uma hidroxila conectada e tem um bromo. Esse carbono tem um cloro e um hidrogênio. Então, tá. Esse carbono tem dois ligantes diferentes e esse outro carbono, ele tem dois ligantes diferentes. Só que assim, vocês percebem que nenhum desses ligantes são iguais? Então, eu preciso usar um outro tipo de isomeria. A cis e trans é a mais antiga, mas a gente usa a mais atual, que é o tipo de isomeria E/Z, que é o conteúdo da nossa próxima aula, beleza?